Bem, pessoal, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês alguns pontos relevantes que eu consegui extrair de dois livros em específico. Eu estou terminando de ler um livro bem extenso, rápido e devagar. Já foram 300 páginas lidas, ainda faltam algumas páginas. É um livro de linguagem bem técnica, por ser de PhD, e a sua linguagem acaba sendo um pouco maçante porque não é um tipo de leitura que você faz todos os dias. Porém, é uma obra indispensável para pensadores críticos. Este livro, ele me trouxe várias ideias e, junto com as ideias, vários argumentos que eu consegui aproveitar para juntar através da leitura de um outro livro que eu estou fazendo, que na verdade eu terminei ele hoje, pela manhã. É um audiolivro chamado A Psicologia Financeira. E por que eu menciono esses dois livros em conjunto? Existe um tipo de leitura que é chamada a leitura sintópica, que é quando você lê dois livros de forma estratégica, porque não adianta você ler um livro de culinária hoje e você ler um livro amanhã sobre criação de porcos, por exemplo. Você não consegue somar as ideias e analisar os pontos críticos lendo livros de forma desorganizada. Existe uma leitura estratégica que é muito mais inteligente de se fazer, somando o conteúdo de um livro com o conteúdo de um outro livro. Então eu estou somando o conteúdo do livro Rápido e Devagar com o conteúdo do audiolivro A Psicologia Financeira, tá? Os dois livros têm um teor bem interessante, focado sobre a psicologia, sobre o pensamento que nós temos sobre algumas coisas. E por que esse livro aqui, ele se mostrou muito importante e interessante para nossas vidas? Este livro, Rápido e Devagar, ele fala que nós temos duas formas de pensar. Uma rápida e uma devagar. Uma intuitiva e uma forma analítica. E nossas decisões do dia a dia são tomadas por conta desses dois tipos de pensamentos. Porém, sempre vai ter um pensamento que vai dominar, que é o pensamento rápido, e o outro pensamento que é mais analítico, ele vai sempre se questionar sobre fazer algo ou não. Porém, em nossas vidas, nós estamos sempre somos sempre levados a tomar decisões com base naquilo que nós já temos de conhecimento prévio e conhecimento passado. E o autor, Daniel Kahneman, ele tenta convencer, não tenta, mas ele mostra que muitas das vezes nossos pensamentos rápidos podem tomar decisões catastróficas que muitos não acreditam que podem ser. E algo interessante, a soma desse livro com a psicologia financeira leva exatamente para um caminho que muitas pessoas buscam atualmente, que é a riqueza, que é a obtenção de lucros financeiros. Mas perceba que para alcançar algumas metas financeiras, para alcançar alguns objetivos financeiros, você precisa tomar decisões. E as nossas decisões, elas são levadas muitas das vezes por conta da influência que nós temos através de um ambiente ou através de referências. Uma referência muito clássica seria se um grande investidor falasse para você que ele vai apostar todas as finanças que ele possui em criptomoedas, no famoso Bitcoin, por exemplo. Essa influência que ele está te passando poderia fazer com que você também seguisse esse conselho. Mas, estatisticamente falando, com base neste livro, nas informações de pesquisas renomadas, não existe uma garantia que tudo o que foi feito no passado ou o que está sendo feito agora no presente vai te levar a um resultado de sucesso que foi obtido ou que está sendo obtido no momento.
Muitas coisas podem mudar, existem variáveis, existem circunstâncias e existem pensamentos diferentes. O que uma pessoa faz com base no que é bom para ela pode muito bem não ser feita por você porque você não enxerga que aquilo vai ser bom para você. E algo interessante é que o livro A Psicologia Financeira menciona esse autor, o Daniel Kahneman, por muitas das vezes, por conta de suas pesquisas e modo de pensar. E a parte que eu encontrei de mais relevante é que nós temos uma visão meio distorcida sobre a riqueza e sobre como alcançar essa riqueza. Porque de um lado nós temos um pensamento rápido, um pensamento intuitivo, um pensamento que busca encontrar respostas no nosso dia a dia de forma impaciente, porque não tem tempo para que você pense, não tem tempo para que você analise as circunstâncias, mas na sua intuição você vai seguindo caminhos e caminhos. E de outro lado, você tem assim a longo prazo uma visão que deveria ser analítica. Como que eu vou interpretar a minha vida financeira, as minhas finanças, pensando somente no agora? É impossível. Você faz as coisas na sua intuição, na sua velocidade, por conta dessa velocidade, você não consegue pensar a longo prazo. E a forma intuitiva, ela fala para você que se todos estão seguindo aquele caminho, você também vai seguir aquele caminho. É a intuição. Então, se todos têm que se formar no ensino médio e fazer uma faculdade, pela lógica de todos, a sua intuição fala bem francamente com você mesmo que você tem que fazer o mesmo. E a grande questão é que você faz o mesmo e algumas pessoas se dão bem e algumas outras pessoas não se dão bem. Algumas pessoas fazem a mesma faculdade que você, na mesma universidade, de repente vocês estagiam juntos, mas aquela pessoa se dá bem e você não se dá bem financeiramente. Porque existe uma proporção de conhecimento e de histórico mental daquela pessoa que você não possui. Então, por conta disto, o pensamento intuitivo, ele acaba não servindo para resultados a longo prazo. Cada pessoa precisa ter a sua fábrica mental única para que ela consiga seguir os seus próprios passos com base em suas decisões. Mas você não consegue fazer isso com o sistema rápido, que aqui no livro ele chama de sistema 1. Você precisa usar o sistema devagar. Então você pensa, analisa e assim, por conta do que você tem de base, você pode tomar uma decisão. Mas a grande questão aqui também é que o sistema analítico, muitas das vezes, ele erra. Com base em estatísticas, existem erros grotescos. Algumas pesquisas feitas aqui mostram que os corretores, as pessoas que fazem investimentos, elas não possuem convicção completa de que elas vão acertar sempre, com base nas pesquisas. Mas elas, em suas intuições, acham que vão conseguir. Então, uma pesquisa feita foi a seguinte: pegaram resultados de um mês todo de investimentos. Pessoas que compraram ações e pessoas que venderam suas ações. E todas elas, todas as pesquisas feitas com essas pessoas foram concluídas e o resultado foi muito estranho. A questão é que nenhuma base lógica de ganhos certeiros por conta dessas ações existia. Então não era porque uma pessoa comprava 100 ações de um ativo A que no final do mês esse grupo ou essa pessoa teria resultados. Eles fizeram isto seguindo dados estatísticos. Eles puxaram as informações, quantos acionistas foram, quantas ações foram compradas e vendidas, e no final das contas a margem de acerto, sendo de 0 ruim e de 1 positivo, foi de 0,3. Ou seja,
Esses grandes investidores estavam acertando o caminho com base lógica? Não. Mas em suas intuições, sim, estavam acertando. Então perceba que o nosso sistema devagar, que é o analítico, ainda que seguindo recomendações, estatísticas e assim por diante, ele pode falhar. Então a grande lógica, a grande questão é que nós temos que trabalhar com os dois tipos de pensamento. O sistema 1, que é o intuitivo, e o devagar, que é analítico, porém, usando os pensamentos em áreas correspondentes em nossas vidas. E na área financeira temos que somar esses dois, porque temos um fator que poucas pessoas não abordam, que é falado no livro A Psicologia Financeira, que é o fator sorte. Algumas pessoas, por conta da sorte, que é o encontro da sua preparação com oportunidade, elas conseguiram grandes avanços. Como Bill Gates, por exemplo, ele estava em uma escola onde tinha um computador, sendo que naquela época era uma raridade de quase 1 em 1 milhão um aluno ter acesso ao computador por conta de poucos equipamentos como este no mundo. Então perceba que existe uma equivalência de você acertar suas decisões, mas também você ter um pouco de sorte, ou seja, estar preparado com a oportunidade que pode aparecer e você então encontrar ali o que você precisa para alcançar o sucesso financeiro. Mas ainda olhando com uma base muito maior, este livro não fala somente de área financeira, tá? O Rápido e Devagar, ele não aplica somente a sua leitura para a área financeira, mas em diversas áreas de nossas vidas. Porém, o livro A Psicologia Financeira abordou um item que eu acho primordial todos nós termos. Com base na lógica dos últimos anos, em tudo que aconteceu no passado, nós sabemos que a vida é um risco, que quando tudo está indo bem, ou aparentemente bem, aconteceu uma guerra mundial. Quando nós achamos que nada mais iria acontecer, veio a Segunda Guerra Mundial. O mundo se estabilizou, tudo parecia caminhar bem, as Torres Gêmeas foram atacadas. Uma pandemia aconteceu. Então o mundo é incerto. O que você tem hoje pode muito bem ser influenciado por conta do que vai acontecer amanhã com um país, por exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, poderia acontecer uma catástrofe que abalaria o sistema econômico e isto não estaria sob o seu controle. Então perceba que nós não conseguimos prever o que vai acontecer na nossa economia ou na economia mundial que garanta uma estabilidade sobre o que você está fazendo. Mas temos aqui algo para fazer que é muito importante, que é você garantir, que é você ter uma convicção na margem de erro. Algumas pessoas criam reservas de emergência para 6 meses, mas elas não sabem se vão conseguir trabalhar nos próximos 12 meses. Se amanhã, por exemplo, uma pessoa ela se acidentar e ter que ficar internada por 1 ano, a sua reserva de 6 meses só vai durar 6 meses. E os outros 6 meses? Então você percebe que existe ali uma lacuna onde nós não conseguimos ter controle. E a grande questão é, no livro A Psicologia do Sucesso, existe um termo em comum, um ponto em comum que muitas pessoas não conseguem interpretar. Porque quando elas começam a procurar riquezas ou um sucesso financeiro, essas pessoas elas esquecem que existe um ponto que elas devem manter sempre em mente. Um ponto chamado de suficiente. Então até aqui é o meu suficiente. Suficiente seria você ter a felicidade que você precisa para se manter em sua vida sem ter riscos. O suficiente para uma família média seria, por exemplo, uma casa própria, um carro, um emprego estável e as finanças controladas com uma margem de erro. Algumas pessoas, quando chegam neste nível, elas podem pensar: eu vou querer mais uma casa, uma outra casa e uma outra casa, mas elas olham para tudo isso, para novas conquistas, sem garantirem que
elas podem sofrer amanhã um acidente, algo pode acontecer na economia e assim por diante. E quando elas se colocam em risco por conta de um novo investimento, elas podem simplesmente perder o seu dinheiro. E quando você perde o dinheiro por conta de um novo investimento, você não somente perde o que você tem, até mesmo perde o que você não tem por conta das dívidas e dos juros. E uma solução muito prática que eu encontrei particularmente no livro A Psicologia Financeira é que o autor ele faz a seguinte declaração: ele guarda 30% de tudo o que ele ganha, e isso ele faz muito tempo. Então todo mês, se ele ganha R$1.000, ele guarda R$300 em sua poupança. E também a sua mulher faz isso. Então todo mês eles têm ali guardados R$600, dólares, né, por conta de outro país, em suas poupanças. E isto eles fazem desde muito tempo. Então, quando eles ganhavam muito pouco, 30%. Começaram a ganhar mais, 30%. Mas o grande ponto não é somente guardar 30%. O grande ponto é que esse autor, ele disse que ele encontrou o nível do seu suficiente, que é a sua felicidade. Ser feliz, de repente, para algumas pessoas não é ter 3 casas, 5 mansões, 2 iates, 5 carros de luxo e viajar pelos países nobres todos os anos. De repente, a felicidade seja uma viagem por ano, uma casa e um carro estável e uma família feliz que consigam ir para o parque juntos. E eles estabeleceram isto para eles, uma vida simples, porém que atendia às suas felicidades, e assim por diante eles manteram esse padrão. Então, por mais que aconteça algum tipo de abalo econômico, eles ou ganhariam mais, ou até mesmo o mesmo valor, ou um pouco menos, as despesas seriam as mesmas. Então a grande questão é, eu quero ganhar muito mais? Tudo bem, mas eu tenho que manter um padrão do que é para mim a minha felicidade. Porque seria muito corriqueiro e muito estranho também uma pessoa que hoje ganha R$10.000 por mês queira gastar só por conta desse aumento de salário, que poderia ser 5.000 para 10.000, queira gastar mês que vem R$12.000 por conta do seu cartão de crédito. Veio um aumento para R$15.000, essa pessoa queira gastar então R$20.000. Quanto mais ela ganha, então mais ela gasta, você vai perceber que vai chegar a um limite para ela. Um momento que ela não vai ter mais como bancar o seu estilo de vida, como sustentar o seu estilo de vida. E por conta disso, o que era uma riqueza vai se tornar ao pouco uma pobreza. Mas se essa mesma pessoa, independente dos seus aumentos de salário, ela fosse capaz de manter um padrão de felicidade e, por fim, guardar sempre uma quantia fixa, ou até mais do que ela acha que tem que ser fixo, ela vai estar criando riqueza. E vai chegar um momento que vai ser muito fácil ela multiplicar essa riqueza. Porque a riqueza ela vem da multiplicação. O que é mais fácil, alguém multiplicar R$1.000 para R$1.000.000 ou uma pessoa que tem R$500.000 multiplicar para R$1.000.000? Então, perceba que temos ali uma grande diferença. Então, esses 2 livros que eu estou lendo, eu já li um, eu já ouvi o audiolivro, A Psicologia do Sucesso, e também esse livro que eu estou quase terminando, do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Eles possuem um pensamento muito parecido sobre como nós podemos agir com as informações que nós adquirimos com o passar do tempo e também com a área financeira que nós buscamos ter através da nossa própria visão de vida. Eu recomendo muito que vocês escutem pelo menos a psicologia financeira. E se vocês tiverem um pouco mais de sede de conhecimento e de exposição, eu também recomendo esse livro Rápido e Devagar, que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo para vocês interpretarem e tirarem suas próprias conclusões.
Então é isso. Esse foi o nosso vídeo. Também vou deixar abaixo desse vídeo o meu programa de leitura, como ler muito mais rápido, para que você consiga destravar a sua leitura de uma forma rápida e de uma forma inteligente. Nos vemos em um de nossos próximos vídeos.